Durante décadas temos procurado nas estrelas, não apenas para planetas, não apenas para sinais, mas para anomalias. Aqueles raros momentos quando algo no cosmos se recusa a obedecer às regras. E agora o telescópio espacial James Webb pode ter descoberto exatamente isso. O que começou como uma rotina, observação do terceiro objeto interestelar já registrado em nosso Sistema Solar 3. Atlas virou em algo muito mais estranho, muito mais sombrio e infinitamente mais importante, porque nas profundezas do vasto vazio frio, além de Marte, a internet detectou algo. Não deveria ter acontecido. Não apenas a luz artificial. Um brilho que se comporta semelhante a nenhum cometa ou asteroide. Uma assinatura que não segue nenhuma física conhecida de reflexão ou refração. E agora, astrônomos e astrofísicos ficam sem saber o que fazer, com uma pergunta que os deixa arrepiados. O núcleo. O que é o Atlas III? Sério, continue conosco enquanto exploramos esse assunto a fundo. Nos dados que acabaram de reacender, o mais antigo e mais aterrorizante, a pergunta de todos os tempos. Estamos sozinhos nessa. 3 Atlas foi avistado pela primeira vez como um ponto fraco. Ponto na borda do Sol. Sistema movendo-se com uma trajetória não. O objeto local poderia seguir. Era claramente interestelar, nascido além do abraço gravitacional do nosso Sol lançado. Através da galáxia, por alguma força desconhecida, agora flutuando silenciosamente por nossa vizinhança. No começo era tratado como uma curiosidade cósmica como seu antecessores Oumuamua e Borisov. Mas, mesmo em suas primeiras imagens, algo parecia estranho. Ao contrário da maioria das viagens interestelares, Objetos 3 Atlas estava excepcionalmente brilhante e não de uma forma que fizesse sentido. Sua magnitude não correspondia ao seu tamanho estimado ou composição. Brilhava com consistência não natural. Seu brilho não diminui como nem esperado, nem apresentando qualquer sinal de liberação de gases ou poeira. Os cometas tradicionais tendem a brilhar mais em estoura como subelementos de gelo, mas este aqui permaneceu estável como se fosse alimentado por dentro. Telescópios por toda parte. O mundo inteiro se voltou para observá-lo. E a Webb, com sua capacidade incomparável para observar o espectro infravermelho, foi chamado para decodificar o mistério. O que viu mudou tudo. O telescópio espacial James Webb, situado a 1 milhão de milhas da Terra o Long Point, foi projetado para ver o invisível, para romper o brilho de estrelas e revelar o que está escondido no sombras. Seu olhar sobre 3 olhos, esperava-se que o Atlas esclarecesse a confusão. Em vez disso, amplificou-a. Os instrumentos do telescópio detectaram uma emissão térmica centralizada que não apresentou correlação com nenhum fenômeno natural. Reflexo da luz solar. Normalmente o cometa brilha devido aos raios solares, ricocheteando na poeira e no gelo. Mas o Atlas 3 Beam apresentou um calor interno. A assinatura, algo que irradiava do núcleo para fora. Isso não estava disperso. Luz. Ela emitia luz. O mapeamento térmico revelou um padrão que não seguiu nenhuma curva de distribuição conhecida de objetos naturais. Pulsou, fracamente e regularmente, e na maioria das vezes, de forma perturbadora, parecia ciclar em intervalos, esse ritmo se repetindo constantemente. Sutilmente sugeriu não aleatoriedade, mas design. Alguns cientistas da NASA e a Agência Espacial Europeia propôs explicações exóticas, decaimento radioativo, atrito subterrâneo, isótopos alienígenas, mas, à medida que mais dados surgiam, essas teorias desabou. O único consistente, a explicação que ficou sobre a mesa foi uma que ninguém queria anotar. O objeto pode estar energizado. Conforme dados da Webb Hubble e observatórios terrestres se acumularam, perfil do Atlas III começou a surgir e não se parecia em nada com qualquer outra coisa. Corpo celeste conhecido. Sua trajetória era preciso demais para ser caótico, como se fosse escolhendo seu caminho, ajustando-se sutilmente, percurso através de poços gravitacionais. Sua rotação era anormalmente estável.
Com um movimento de cambalhota que desafiava, deriva inercial padrão e sua falta de uma história com comentários mesmo quando passa. Próximo à radiação solar, sugeriu uma concha, ou revestimento, talvez algo, protegendo-o do calor. Então veio a descoberta mais controversa. Albedo ou refletividade de seu superfície foi medida como sendo quase perfeito em algumas partes, aproximando-se do de metal polido, não rocha, não gelo, não poeira, metal. As implicações. Atingiu como uma onda de choque por toda parte. Comunidade astronômica. Se fosse metálico, estruturado e emissor. Energia, então, não estávamos mais observando um objeto natural. Estávamos observando tecnologia. De repente, o termo sonda era um sussurro que se ouvia nos corredores. Farol, nave, até mesmo artefato, a ideia que isso pode ser uma nave espacial alienígena não estava mais relegado à conspiração. Fóruns agora estava circulando silenciosamente, em e-mails institucionais atrás de criptografia. Firewalls. Talvez a parte mais condenatória de a evidência não eram as emissões térmicas ou a trajetória ou o estranho metálico. A assinatura era a luz matrica. A análise revelou algo arrepiante. A luz proveniente do Atlas de 3 olhos era focado em uma faixa estreita do espectro. Em outras palavras, não era um campo natural amplo. Reflexo da luz solar, mas de forma controlada. Emissão de comprimentos de onda específicos. Isto é exatamente isso que fazemos com conjuntos de LEDs. Sistemas de comunicação, a laser, faróis de sinalização de espaçonaves. Além disso, essa banda incluía frequências frequentemente usado na comunicação e orientação. Sistemas na Terra. Não só isso, mas a intensidade da luz pareceu responder muito ligeiramente à radiação solar, como, embora algum sistema de bordo estivesse se ajustando em tempo real, não piscava, aleatório, mas com uma estranha intermitência. Pulso. Os astrônomos processaram os dados através de modelos de sinal conhecidos. O que eles obtiveram foi inconclusivo, mas não sem significado. Alguns alegaram que os pulsos se assemelhavam a pulsos binários. Sequências. Outros disseram que poderia ser uma fonte de energia rotativa. Mas a conclusão era inegável. Isso não era um objeto passivo. Estava fazendo algo deliberado. E nós estávamos assistindo ao vivo. À medida que os dados chegavam em grande quantidade, uma equipe de astrofísicos do MIT e de Harvard correram uma análise profunda do sinal sobre emissões eletromagnéticas provenientes de 3 Atlas. À primeira vista, as frequências pareciam aleatórias simplesmente. Ruído disperso por todo o espectro. Mas, quando eles aplicaram as transformações de Fourier para isolar padrões cíclicos, algo surgiu. Em meio à estática, enterrado como um sussurro sob o caos. Também era um pulso estruturado e repetitivo, preciso para ser natural. Não era um binário padrão, nem um típico. Modulação usada na tecnologia humana, mas ostentava o inconfundível. Impressão digital da codificação intencional. Alguns especularam que poderia ser um farol, uma transmissão repetida destinada a receptores não originários da Terra. Outros teorizaram que poderia ser telemetria, um fluxo de dados constante enviado de volta para de onde quer que esse objeto tenha vindo. A parte perturbadora era esta, seja o que for. A mensagem era que não havia mudado desde A web foi a primeira a detectar. Foi como se Atlas não estava tentando falar com nós, mas outra pessoa, e talvez alguém já tinha ouvido isso. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente pelos níveis mais altos de instituições científicas e de defesa. Relatório confidencial divulgado internamente na NASA e depois vazou. Um jornalista não identificado revelou que altos funcionários já estavam se coordenando com agências espaciais globais para determinar se 3 Atlas representavam uma ameaça. Alguns cientistas argumentaram que era benigno, talvez uma sonda antiga, séculos de idade em uma rota pré-programada, através das estrelas. Outros não eram tão otimistas. Poderia responder: se está transmitindo, quem está recebendo? Se emite luz, também possui propulsão. Se está aqui por design, por que agora
O relatório mencionou a possibilidade ainda que remota de que 3 Atlas não estivesse apenas de passagem, mas sim observando e rastreando alinhamentos planetários, campos eletromagnéticos ou até mesmo civilizações avançadas. Essa possibilidade gerou pânico nos bastidores, pois se o objeto não estivesse sozinho, algo mais poderia estar a caminho. Algo que o tivesse enviado. Investigações adicionais sobre a luminosidade do Atlas de 3E levaram a uma hipótese revolucionária. O objeto não apenas emitia energia, mas também a captava. A forma como a emissão de luz do objeto variava com sua proximidade ao Sol, combinada com a aparente ausência de reações químicas, corroborou a ideia de que ele poderia estar utilizando um conjunto de coletores solares ou um sistema de absorção fotônica embutido em sua superfície. Lowe e um grupo de teóricos postularam que a nuvem de poeira que envolve o objeto poderia ter uma dupla função: servir como camuflagem para mascarar sua estrutura artificial e como meio de absorção da radiação solar. Se isso for verdade, sugeriria que a Atlas é uma espaçonave autossustentável, projetada para viajar indefinidamente pelo espaço profundo, reabastecendo-se à medida que se desloca de estrela em estrela. Esse conceito está em consonância com os modelos teóricos conhecidos de sondas interestelares, máquinas que poderiam permanecer inativas por séculos, ativando-se apenas ao alcançar um sistema estelar que vale a pena investigar. E se o nosso sistema solar desencadeou essa ativação, então a mensagem foi recebida. Enquanto as agências espaciais internacionais se esforçavam para encontrar respostas, uma verdade se tornou cada vez mais clara. Não estamos preparados. Apesar de décadas de especulação sobre contato extraterrestre, nossos sistemas políticos, científicos e filosóficos estão totalmente despreparados para processar o que o Atlas de 3 olhos poderia representar. Nenhuma declaração oficial havia sido feita, mas documentos internos vazados de agências na França, Japão e Brasil apontavam para conclusões semelhantes. Esse objeto poderia não ser apenas uma anomalia, mas um primeiro encontro em câmera lenta. E ao contrário do que Hollywood nos ensinou, não houve pouso, nem aparição repentina no céu, nem respostas imediatas, apenas dados, apenas luz, apenas silêncio. A internet continua a observar o objeto diariamente. E, no entanto, cada resposta que ela fornece parece levantar mais 2 perguntas. Se isso for contato, então é contato nos termos deles, não nos nossos. Silencioso, distante e inquietante. E isso talvez seja o mais aterrador de tudo, porque o que estamos testemunhando pode não ser um convite. Pode ser vigilância, e talvez já tenhamos sido vistos. Quando os astrônomos acreditavam que o Atlas de 3 olhos havia se estabilizado em uma trajetória previsível, algo inesperado aconteceu. Sua luminosidade aumentou drasticamente. Não se tratava de um aumento gradual causado pela proximidade com o Sol, mas sim de uma explosão repentina capturada em tempo real pelo telescópio James Webb e confirmada por diversos observatórios terrestres. O brilho do objeto aumentou em quase 40% em menos de 2 minutos, estabilizando-se em um novo patamar elevado. Nenhuma explicação natural se encaixava nos dados. Não havia sinais de interação com o vento solar, nenhum impacto, nenhuma desintegração fragmentária. Era como se alguém ou algo tivesse acionado um interruptor. A explosão não era apenas visível. Isso provocou uma mudança na assinatura térmica do objeto, quase como se os sistemas tivessem sido ligados. Teóricos propuseram a possibilidade perturbadora de que esse objeto tivesse entrado em uma fase de despertar desencadeada por sua proximidade com nossa estrela, ou por nossas próprias observações. E se essa erupção foi um ato intencional, então ela deveria ter sido vista. Pouco depois do brilho anômalo, cálculos orbitais de várias agências espaciais detectaram algo mais. O satélite Atlas não estava mais seguindo precisamente sua trajetória projetada. A trajetória havia mudado ligeiramente, sutilmente, mas de forma mensurável. A gravidade sozinha não explicava a alteração, nem mesmo a pressão da radiação solar, frequentemente invocada como bode expiatório para pequenas mudanças de curso em objetos leves, era suficiente. Essa mudança era deliberada, e o mais perturbador era a nova trajetória para onde apontava mais profundamente no sistema solar, com uma inclinação ajustada que a aproximava do plano da órbita da Terra.
O objeto não estava mais apenas de passagem. Na verdade, ele havia mudado de rota. Alguns cientistas alertaram para a necessidade de cautela, chamando-o de anomalia gravitacional. Mas outros viram a mudança como uma manobra, uma sutil correção de curso, que nenhum cometa ou rocha jamais havia feito. E se o Trace Atlas fosse capaz de propulsão ou navegação mesmo que limitada, isso significava que não estávamos mais observando uma relíquia. Estávamos observando uma nave em movimento, uma nave com propósito. À medida que o objeto passava pelo alcance dos instrumentos espectroscópicos a bordo dos telescópios Webb e Hubble, os cientistas começaram a detectar elementos e compostos que levantaram ainda mais suspeitas. Foram detectados traços de ligas altamente refletoras, elementos de terras raras. E o mais chocante, linhas de absorção espectral semelhantes a compostos nunca antes catalogados em nossa tabela periódica. Esses não eram os tipos de materiais que se encontrariam em um pedaço congelado de rocha interestelar. Eles foram projetados, ou no mínimo, sintetizados sob condições que não se sabe existirem naturalmente. Um perfil espectral não correspondia a nenhum processo químico conhecido, mas assemelhava-se muito a compostos teóricos propostos em laboratórios de materiais quânticos. Substâncias que se acreditava existirem apenas sob a influência de campos magnéticos intensos ou confinamento quântico. Essa descoberta implicava ou uma idade insondável, sugerindo que o objeto antecede a civilização humana em milênios, ou uma fabricação recente altamente avançada por uma civilização muito além da nossa. A natureza dos materiais falava mais alto do que qualquer sinal. Porque mesmo que não conseguíssemos decodificar a mensagem, o próprio mensageiro era antinatural. Com evidências crescentes apontando para uma origem não natural, governos e agências começaram a reagir não publicamente, mas com inegável urgência. Os níveis de criptografia aumentaram nas redes de observatórios. Equipes de pesquisa foram discretamente realocadas. Um aumento repentino e inexplicável nas recalibrações de satélites foi observado em vários continentes. Nações com programas espaciais iniciaram discussões discretas sobre planos de contingência a portas fechadas. Um documento vazado de um consórcio internacional de defesa sugeriu que 3 satélites Atlas poderiam não ser visitantes isolados, mas sim exploradores. A estrutura incomum do objeto, sua rotação estável e sua aparente capacidade de permanecer operacional em distâncias interestelares indicavam um projeto compatível com sondas de observação de longo prazo. Mas, se estava em missão de reconhecimento, o que estaria procurando? E ainda mais perturbador o que poderia acontecer em seguida em universidades, observatórios e centros de comando militar. Um consenso aterrador se formava. Não estávamos mais sozinhos no universo, e o primeiro contato poderia não ser uma conversa, mas uma avaliação. À medida que a especulação atingia o auge, uma equipe ousada do Instituto SETI decidiu correr o risco que ninguém mais correria. Eles transmitiram um pulso de rádio concentrado diretamente na direção da localização projetada de 3 Atlas. A mensagem continha constantes matemáticas universais, a tabela periódica e representações visuais básicas da humanidade. Era para ser um aperto de mãos cósmico, um olá cauteloso. Dias se passaram depois uma semana sem resposta. Mas quando o experimento estava prestes a ser arquivado como mais uma chamada não respondida para o escuro, uma das estações de monitoramento no Chile registrou algo estranho. Um pulso de retorno de banda estreita fora da frequência distorcido, mas inequivocamente sincronizado para espelhar a mensagem original. Não era uma resposta em linguagem. Não era um eco. Era um sinal, um retorno com variação suficiente para indicar que não se tratava de reflexão passiva. Ele havia sido processado. A mensagem havia sido reenviada. Mas o que mais impressionou a equipe do SETI não foi o sinal em si, e sim o momento da resposta. A resposta chegou exatamente 72 horas após a transmissão, até o segundo. Isso significava que algo não apenas havia recebido nossa mensagem, como também calculado o atraso, e respondido deliberadamente. Após a detecção do sinal de retorno, observatórios ao redor do mundo começaram a apresentar anomalias técnicas. Os instrumentos infravermelhos do Webb mostraram mapeamento térmico errático pela primeira vez desde o lançamento.
e os sensores giroscópicos do Hubble registraram microflutuações apesar da orientação estável. Telescópios terrestres experimentaram o que inicialmente foi descartado como falhas de software, mapas estelares desalinhados, distorções inexplicáveis de pixels e congelamento de fluxos de dados, precisamente quando focados no Atlas de 3 olhos. Mas essas falhas não aconteceram aleatoriamente. Elas ocorreram em janelas sincronizadas como se fossem coordenadas, como se alguém ou algo não quisesse que observássemos muito de perto. Uma teoria surgiu de um grupo de operações secretas infiltrado na Agência Espacial Europeia. O objeto não estava apenas emitindo sinais. Ele estava interferindo seletivamente em nossas comunicações. As implicações eram impressionantes. Um visitante passivo não esconde sua identidade. Um explorador, sim. Se o objeto estivesse gerenciando ativamente o que podíamos ver e quando podíamos vê-lo, então não o estávamos observando. Estávamos sendo autorizados a fazê-lo. E então silêncio. Dias após o evento de sinalização e as falhas técnicas, as atualizações da web foram atrasadas, restringidas e, por fim, redirecionadas. Os registros públicos não estavam mais acessíveis. A Agência Espacial Europeia divulgou uma declaração vaga sobre a recalibração dos instrumentos. A NASA simplesmente parou de comentar. Até mesmo publicações conceituadas que vinham acompanhando de perto o projeto 3 Atlas começaram a retratar matérias ou a publicar resumos neutros, desprovidos de detalhes. A comunidade astrofísica ficou dividida. Alguns acreditavam que as agências estavam trabalhando para validar a descoberta antes de torná-la pública. Outros acreditavam em algo muito mais sombrio, que a verdade já havia sido confirmada e agora estava sendo mantida em segredo. Os poucos observatórios independentes restantes começaram a divulgar fluxos de dados brutos ao público, mas estes foram rapidamente ofuscados por uma enxurrada de desinformação e especulação. O que antes era um mistério científico global havia se tornado um ativo estratégico. E a história nos mostrou o que acontece quando governos declaram uma descoberta como secreta. A verdade morre em silêncio. Numa última tentativa de compreender o que estavam observando, uma coalizão de astrônomos e matemáticos recorreu ao reconhecimento de padrões e à teoria da probabilidade. Eles não buscavam mais comunicação, mas sim provas de intenção. E foi então que descobriram o padrão mais aterrador de todos. A trajetória do objeto pelo sistema solar, embora aparentemente natural, espelhava um arco de Fibonacci quando plotada em relação às posições planetárias. Uma antiga espiral de beleza proporcional encontrada em toda a natureza. E, coincidentemente, em muitos protocolos de comunicação terrestres. Além disso, o momento das correções de curso, os clarões de luz e até mesmo a resposta do sinal estavam correlacionados com sequências de números primos. A probabilidade disso ocorrer naturalmente é astronomicamente baixa. Esses padrões foram escolhidos. Isso significava que o objeto 3 Atlas não estava simplesmente sobrevoando o sistema solar. Ele estava navegando com precisão matemática, como se estivesse seguindo um mapa ou um cronograma. Alguns teóricos sussurraram o impensável. Talvez não fosse uma sonda interestelar. Talvez fosse uma mensagem interestelar, não composta de som ou símbolos, mas de comportamento. E acabamos de decodificar a primeira palavra. À medida que a poeira da confusão começa a assentar, uma verdade permanece impossível de ignorar. 3 Atlas nunca foi apenas uma rocha. Da luz antinatural que emitiu ao sinal que retornou, dos materiais raros à mudança calculada na trajetória, cada peça deste enigma aponta para uma única conclusão incômoda: não estivemos sozinhos por muito tempo. E talvez nunca tenhamos tido a intenção de saber. O telescópio James Webb, construído para observar o nascimento das galáxias, pode ter, em vez disso, vislumbrado algo projetado para nos observar. Algo antigo, deliberado e observador. Não da segurança de um sistema estelar distante, mas do limiar de nossa própria vizinhança celestial. E, no entanto, o silêncio reina. As agências se recusam a falar. Os dados estão retidos. O mundo, ao que parece, foi considerado despreparado. Mas nós vimos a luz, seguimos o rastro. E agora fazemos a pergunta que aterroriza até as mentes mais racionais. O que acontece a seguir? A 3
Atlas estava apenas de passagem catalogando nosso pequeno mundo antes de continuar sua jornada. Ou era apenas a primeira de muitas, uma sonda abrindo caminho para algo maior, algo à espera de um sinal para avançar. No fim, talvez não importe se o Atlas era uma máquina ou algo completamente diferente. O que importa é que ele veio, viu e reagiu. E agora, em algum lugar na escuridão fria e infinita, algo pode estar voltando sua atenção para o planeta azul que piscou primeiro. A contagem regressiva talvez já tenha começado e o universo mais uma vez nos lembra. Não somos o centro, somos os observados.